Excelência é relator, o número desta ação é 1746, procede de São Paulo, o requerente é o governador do Estado de São Paulo e no outro polo figura a Assembleia Legislativa do Estado. Haverá sustentação oral, será feita pelo Dr. Tiago Luiz Sombra, procurador do Estado de São Paulo. Então, Vossa Excelência está com a palavra para o relatório. Só a sustentação de Sua Excelência. Só. Apenas. É a última. Se eu pudesse, eu indagaria, como fazia no Tribunal Superior do Trabalho, se Sua Excelência se importa de falar após o primeiro voto divergente. Mas como o Supremo, glosou o Estatuto da Advocacia, no que previa a fala após o primeiro voto divergente, eu vou fazer o resumo, presidente, da situação. Nós tivemos que foi aprovado, foi um preceito, e preceito de envergadura maior no Estado, da Carta Estadual, prevendo que, nos casos em que o município resolvesse organizar os serviços como autônomos de água e esgoto, haveria uma indenização à Sabesp, e a indenização seria devida e seria observada após levantamento de auditoria conjunta entre a Secretaria da Fazenda do Estado e o município, no prazo, e aí vem um prazo interessante, de 25 anos. O que se articula nessa ação direta de inconstitucionalidade? Se articula o vício formal, porque a competência para normatizar quanto à licitação e contratação públicas, abrangida a rescisão de contrato administrativo e a indenização cabível seria da União, e também se articula o vício de fundo, o vício material. Tem um relatório, presidente, circunstanciado de algumas páginas, 5, 6, sobre a matéria, e o Procurador-Geral da República, não sei se os colegas têm o parecer, ele diz da violação ao princípio da separação dos poderes e ao Pacto Federativo, e anota que é aquele problema, da competência da União. Afirma que o Estado, a Assembleia do Estado, ao prever na Constituição Estadual conteúdo reservado à lei ordinária, buscou afastar o Poder Executivo do devido procedimento legislativo. É o relatório. Agradeço a Vossa Excelência. Concedo a palavra ao doutor Tiago Luiz Sombra. Senhor presidente, boa tarde. Senhores ministros, ministros relatores, senhoras ministras, senhora subprocuradora-geral da República. Bem, o ministro Marco Aurélio, como de costume, foi elegante quando ele usou a expressão um prazo interessante de 25 anos, porque é algo curioso mesmo esse prazo aleatoriamente escolhido pela Constituinte do Estado de São Paulo para que houvesse essas indenizações. Eu sou muito incisivo. Mas o senhor foi muito elegante, ministro, como sempre. O caso é um caso emblemático, envolve a Companhia de Água e Esgoto do Estado de São Paulo, a Sabesp. É uma ação direta de constitucionalidade relativamente antiga. E a questão basicamente é do parágrafo único do 293 da Constituição do Estado de São Paulo, que diz: a indenização devida à Companhia de Saneamento Básico do Estado de São Paulo será ressarcida após o levantamento de auditoria conjunta entre a Secretaria da Fazenda e o município no prazo de até 25 anos. Ou seja, a liminar foi concedida em 97. A Procuradoria-Geral da República e a AGU opinaram aqui pela procedência. E a grande questão aqui, eu acho que a gente pode extrair de uma passagem do voto do ministro Sepúlveda Pertence por ocasião da liminar. Basicamente, naquela ocasião, naquela sentada, o ministro Sepúlveda Pertence identificou com muita precisão no seu voto a questão. O problema se resumia a compreender se seria possível ao Poder Constituinte decorrente dispor sobre normas de prazos de pagamento de indenização em virtude de encampação. Temas que seriam típicos, encampação de concessão de serviço público, temas que, por força do inciso 1º do parágrafo único do artigo 175 da Constituição Federal, deveriam ser objeto de lei federal. E, no caso,
essa lei sobreveio posteriormente à Lei 8987, dispondo como se deve dar a Lei Geral de Concessões esse prazo de indenização nas ocasiões em que se verificam as encampações. E aqui, excelências, eu particularmente dos argumentos que foram lançados por ocasião da petição inicial, eu vou me ater basicamente a dois: a competência da União para tratar sobre normas gerais de licitação e a ofensa ao ato jurídico perfeito. E até por uma justa homenagem, a Procuradoria de São Paulo, no seu passado, teve grandes juristas e vários deles atuaram nesse processo. Atuou, por exemplo, o professor Celso Ribeiro Bastos, a professora Maria Silva Zanella de Pietro, o colega Alaor Café, mas eu vou me limitar a citar um deles, talvez um dos maiores procuradores do Estado de São Paulo e dos constitucionalistas brasileiros, o professor José Afonso da Silva. O José Afonso da Silva, uma passagem do livro dele, Poder Constituinte e Poder Popular, ele tem uma passagem que ele faz uma brincadeira muito curiosa e que remete um pouco à expressão que o ministro Marco Aurélio utilizou, que ele dizia que em determinado momento naquele livro havia um fenômeno curioso, o do cruzamento do marimbondo do mato com a aranha caranguejeira, quando ele fala da união do social ao liberal para se fundar preceitos de sociais-democracia. E a Constituição do Estado de São Paulo tem muitos desses aspectos, em que há uma tentativa de se ligar o social ao liberal e se identificam práticas, no mínimo inusitadas, como essa do prazo de 25 anos de indenização. Vejam, Vossas Excelências, aqui que a questão é muito singela, porque o inciso 5º do artigo 30 dispõe que compete aos municípios organizar e prestar diretamente ou sob regime de concessão ou permissão os serviços públicos de interesse local, e aí incluído o transporte coletivo, que teria o caráter essencial. O Supremo, ele, em vários precedentes, já apontou para a natureza desse serviço de fornecimento de água potável e saneamento como um serviço de competência municipal, e não é disso que aqui se trata. Eu citaria aqui o ministro Lewandowski, na DIN 2340, e o ministro Celso de Mello, na DIN 2337. Pois bem, mas o que aconteceu no caso concreto? Nós tínhamos, na entrada em vigor da Constituição do Estado de São Paulo, vários municípios que tinham condições de prestar esse serviço de saneamento e água potável de forma direta. Outros não tinham condição de fazê-lo e recorreram à companhia estadual Sabesp para que pudessem desenvolver essa atividade. E aí, dentro dessa perspectiva do federalismo de cooperação, nós tínhamos, inclusive, o ministro Lewandowski citou na DIN, que ele foi relator de Santa Catarina, o Planasa, em que houve uma tentativa de municiar os municípios, conceder aos municípios condições de prestar esse serviço. O Estado de São Paulo, na entrada em vigor da Constituição de 88 e da Constituição do Estado de São Paulo de 89, franqueou, por meio da Sabesp, a prestação desse serviço. E, de repente, se vê surpreendido com encampações em que o prazo de indenização se dará em até 25 anos. Essa é particularmente a grande questão, e aqui eu aludiria ao professor José Afonso da Silva, o cenário prefeito para o cruzamento desse marimbondo do mato com a aranha caranguejeira. Porque, vejam, Vossas Excelências, aqui a questão não se trata de autonomia municipal, não é disso que nós estamos discutindo, nem da capacidade do município, dentro da região metropolitana, de se autodigerir. A grande questão aqui, o ponto peso, não é muito aquilo que foi discutido na DIN 1842 do ministro Gilmar Mendes, relativo à região metropolitana do Rio de Janeiro. O que nós temos aqui é algo mais próximo do voto do ministro Lewandowski na DIN 2340. E ali, naquela ocasião, Vossa Excelência, ministro Lewandowski, fez uma observação que eu acredito tenha sido muito pertinente. Vossa Excelência indagou se no regime de concessão o estabelecimento de regras pertinentes ao serviço concedido constitui uma atribuição do poder concedente e concessionário ou é matéria que pode ser disciplinada por lei estadual, aqui no caso por Constituição estadual. Vejam, basicamente é de conhecimento notório que o ente público, quando celebra essas concessões, não se despoja das suas prerrogativas na concessão e pode efetivamente retomar esses serviços em determinadas circunstâncias, mediante, inclusive, o Instituto da Encampação. Só que toda a doutrina administrativa, quando trata dessa figura, deixa muito claro que a encampação se dá mediante indenização prévia. Indenização prévia, essa é a grande questão. Enquanto a lei do Estado de São Paulo, dispondo sobre uma matéria de lei federal, impôs o prazo de 25 anos para indenização da companhia de saneamento. O grande problema que se coloca é esse. E aqui, por todos, eu citaria José dos Santos Carvalho Filho, vigésima edição, ano de 2008, e a página 385. Mas, melhor do que essa observação do professor José dos Santos Carvalho Filho, é um voto do eminente ministro Moreira Alves na DIN MC 2299, porque, na ocasião, a Sua Excelência assentou que norma estadual não poderia alterar as condições em relação ao concedente e ao concessionário.
de maneira tal que o que nós temos aqui é uma típica afronta ao ato jurídico perfeito, porque quando a Constituição do Estado de São Paulo entrou em vigor, esses contratos já estavam celebrados. Ela alterou contratos celebrados para impor um prazo de indenização de 25 anos. Então, essa é uma das grandes questões à luz do artigo 175, parágrafo único, inciso 1º da Constituição Federal. E aqui vejam, Vossas Excelências, que o curioso é a antinomia aparente que há entre o artigo 35 da 8987, a Lei de Concessões, que veio para regulamentar esse artigo 175 da Constituição, e o parágrafo único ora impugnado do 293 da Constituição do Estado de São Paulo. Por quê? Porque a Lei 8987, a Lei de Concessões que regulamentou o 175, fala em indenização prévia. E a Constituição do Estado de São Paulo fala em até 25 anos. Eu não acredito que a solução seja meramente o recurso ao artigo 2º, parágrafo 2º da Lei de Introdução às Normas aqui. A questão se dá efetivamente de reserva de matéria. A Constituição almejou que essa questão fosse tratada enquanto normas gerais de licitação. Senão, cada Estado disciplinaria essa matéria como bem entendesse. E aí, me permito recorrer a passagens do direito comparado, a uma passagem preciosa do professor Akil Reed Amar, da Universidade de Yale, em que ele, tratando do constitucionalismo americano, ele expõe que semelhantes problemas ocorrem naquele país entre divergências entre estatutos federais e constituições estaduais. Da mesma forma, Lawrence Tribe, na American Constitutional Law, página 505, analisa a jurisdição de apelação da Suprema Corte americana e esses conflitos federais entre leis locais e estatutos federais, especificamente no caso Murdoch versus Memphis. Mas certamente aqui eu diria que há um autor, Mark Tushnet, Cassius Steen e Geoffrey Rush, numa obra coletiva, que foram quem melhor explicitaram o tema num caso chamado Gibbons versus Ogden, em que um nova-iorquino explorava um serviço de concessão de barco e uma lei estadual concedeu a mesma concessão a um outro, de maneira tal que a lei estadual culminou por atingir uma concessão anteriormente dada, invadindo ali, afetando especificamente um ato que já havia sido celebrado. Mas, apenas para encerrar a minha manifestação, eu me limitaria a citar dois outros julgados, a ADIM número 86, do relatoria do ministro Gilmar Galvão, e a ADIM número 568, do ministro Celso de Mello. E um pequeno trecho em que o ministro Celso de Mello dizia: o poder constituinte decorrente, assegurado às unidades da Federação, é, em essência, uma prerrogativa institucional juridicamente limitada pela normatividade subordinante emanada da lei fundamental. Não lhes foram conferidos poderes para a elaboração da Constituição em sentido amplo, simplesmente formal, que pudesse comportar a constitucionalização de matérias sem conteúdo político institucional, subtraindo-as do regime do direito comum, onde forçosamente haveriam de ser contidas. E aí, uma singela passagem do ministro Moreira Alves, que eu diria que é sempre o eterno ministro dessa corte, dizia o ministro Moreira Alves que só a Constituição Federal, por não estar originariamente sujeita aos princípios por ela mesma criados, é que poderá, nas normas transitórias, descer a questões que deveriam ser objeto da legislação ordinária. Ou seja, Excelências, para encerrar, por força do inciso 1º do parágrafo único aqui do artigo 175 da Constituição Federal, caberia à lei federal dispor sobre condições gerais de licitação, em especial encampação e formas de indenização, o que se consumou efetivamente com o artigo 37 da Lei 8987. De maneira que o artigo 293 tem uma incompatibilidade material significativa com esse 293. E é por essas razões que o governador do Estado de São Paulo, por meio da Procuradoria-Geral do Estado, pede pela procedência da ADIM. Muito obrigado. Agradeço a Vossa Excelência. Devolvo a palavra ao eminente relator. Mais uma vez, presidente, digo que, em elogio a quem acaba de deixar a tribuna, que o Estado de São Paulo continua muito bem representado no campo judicial, né? Transcrevo, presidente, a minha fala quando o plenário apreciou o pedido de concessão de medida cauteladora, ocasião em que acompanhei o relator deferindo a liminar. Digo que não há a menor dúvida da existência de sistema atuarial quando versada a concessão de serviço público. Até mesmo para viabilizar a continuidade e a qualidade do serviço, as contas devem fechar. O contrato de concessão, nunca é despiciando lembrar, consubstancia acordo típico, bilateral e oneroso,
formalizado entre o poder concedente e a empresa concessionária, a prever vantagens e encargos recíprocos e no qual se fixam, entre outras cláusulas, a forma de prestação e de remuneração do serviço e os termos de encerramento do pacto celebrado. Presentes o interesse público e a necessidade de melhorar o atendimento aos usuários, mostra-se pacífica a ótica relativa à possibilidade de o poder concedente alterar as regras do contrato de maneira unilateral. Eventual modificação, no entanto, não pode desrespeitar o equilíbrio econômico-financeiro do pacto e as vantagens inicialmente asseguradas à empresa concessionária. Em outras palavras, a mudança deve sempre vir acompanhada da correlata revisão das cláusulas econômico-financeiras, de modo a manter a proporção entre direitos e obrigações previamente ajustados. Nessa linha, não são apenas relevantes os valores alusivos à tarifa decorrente da prestação do serviço. Também compõem a balança econômica a forma e os prazos de pagamentos e indenizações. Assim se pronunciou o Supremo em diversas oportunidades. No julgamento da ADIM 2733, Rio Grande do Sul, o tribunal declarou o conflito com a Carta Federal de Lei do Estado do Espírito Santo. Aqui deve haver um equívoco, porque RS Espírito Santo, que excluiu as motocicletas do rol de veículos sujeitos ao pagamento de pedágio, bem como concedeu aos 'estudantes 50% do desconto sobre o valor da tarifa. O ministro Eros Grau, relator, fez ver que o ato impugnado afetou o equilíbrio econômico-financeiro do contrato celebrado pela administração, ao prever os benefícios sem qualquer forma de compensação. Considerou ainda haver afronta expressa ao princípio da harmonia dos poderes, porque o Legislativo buscou substituir-se ao Executivo na gestão dos contratos administrativos de concessão. No mesmo sentido, foram as decisões nas medidas cautelares nas ações diretas. 2.337, relator ministro Celso de Mello, e 2.000, citado esse precedente da tribuna, 2.299, relator ministro Moreira Alves, julgado em março de 2001. A última decisão foi resumida na seguinte ementa: ação direta de inconstitucionalidade, arguição de inconstitucionalidade da lei do Estado do Rio Grande do Sul, 11.462. Plausibilidade jurídica da arguição com base na alegação de afronta aos artigos 175, cabeça e parágrafo único, inciso 1, 3 e 5, e 37 e 21 da Constituição Federal, porquanto lei estadual, máxime quando diz respeito à concessão de serviço público federal e municipal, como ocorre no caso, não pode alterar as condições da relação contratual entre o poder concedente e os concessionários, sem causar descompasso entre a tarifa e a obrigação de manter serviço adequado em favor dos usuários. Caracterização, por outro lado, do perículo in mora. O texto normativo atacado, ele modifica substancialmente a relação original alusiva a encargos e vantagens do contrato pactuado entre a Companhia de Saneamento Básico do Estado de São Paulo e os municípios. A dilação do prazo de ressarcimento, no caso de incampação, para até 25 anos, traz grave ônus financeiro à contratada. A regra implica a possibilidade de expropriação imediata do patrimônio de pessoa jurídica de direito privado, sem indenização concomitante, desconsiderando os investimentos já realizados pela empresa para garantir a continuidade e a atualidade do abastecimento de água e esgoto.
retira-lhe ainda bens e instalações que são utilizados na prestação do serviço e valem de garantia a empréstimos contraídos. O poder de modificar unilateralmente o contrato constitui prerrogativa à disposição da administração para atender ao interesse público e não instrumento de arbitrariedade ou fonte de enriquecimento ilícito do Estado. Assim se depreende não apenas das garantias decorrentes da observância do ato jurídico perfeito, mas do artigo 37, inciso 21 da Carta da República, o qual impõe à administração o respeito às condições efetivas da proposta formalizada. O princípio da segurança jurídica, revelado em diferentes dispositivos do Diploma Maior, impõe ao Estado o respeito a um conjunto de situações que permitam às pessoas e às empresas previsibilidade e reflexão sobre as consequências diretas dos negócios jurídicos realizados com base no ordenamento jurídico vigente. Deve haver relativa certeza de que os contratos pactuados sob o império de determinada lei perdurem, ainda quando vier a ser substituída a lei. Não cabe, por meio de decreto, lei ou mesmo norma prevista na Carta Estadual, olvidando-se preceitos constitucionais, instituir claro privilégio, que não se confunde com prerrogativa, em benefício do Estado gênero, no caso, os municípios, desconsiderando o anteriormente previsto no contrato administrativo. O cumprimento das regras da proposta inicial, em outras palavras, significa observância do equilíbrio primitivo existente entre direitos e obrigações, instituto indispensável à segurança jurídica da Sociedade de Economia Mista do Estado de São Paulo e dos respectivos sócios minoritários. Carlos Arias Sanfeld e Jacinto Arruda Câmara destacam o caráter fundamental das garantias relacionadas à manutenção do direito de exploração do bem ou do serviço pelo prazo estipulado no contrato, de modo a tornar economicamente viável a delegação de tais atribuições públicas a particulares. Segundo o consigno, sem salvaguardas jurídicas para assegurar a exploração do empreendimento e o retorno dos recursos aplicados, não haveria interesse da iniciativa privada em assumir os vultosos investimentos necessários à criação, manutenção e melhora da infraestrutura indispensável ao oferecimento do serviço. Sobrelevam-se as mencionadas garantias quando a extinção antecipada da avença não decorre de culpa ou de qualquer ilícito praticado pelo particular, mas do propósito de ajustar a prestação de serviço à nova conformação de interesse público. Até aqui a citação dos dois autores. Digo, assim, o cálculo do valor, o modo e o prazo para o pagamento de indenização devida em virtude do encerramento antecipado do pacto administrativo, por motivo de conveniência e oportunidade, integram o núcleo de direitos iniciais que devem ser preservados durante o contrato de concessão. A par desse aspecto, o Constituinte Estadual legislou em matéria reservada à União. O artigo 22, inciso 27 da Carta da República, estabelece competir à lei federal a regulação de normas gerais sobre licitação e contratação públicas. Consoante o artigo 175, inciso 1 do Diploma Maior, cabe à legislação federal dispor sobre o regime das empresas concessionárias de serviço público, o caráter especial do contrato e da prorrogação, bem como as condições de caducidade, fiscalização e rescisão da concessão. Os preceitos concernentes ao término e as consequências do encerramento do contrato administrativo de concessão estão entre aqueles denominados gerais,
compõem o rol das regras destinadas a fixar diretrizes básicas que, homenageando os princípios norteadores da administração pública, legalidade, impessoalidade, moralidade, igualdade, publicidade e probidade administrativa e do respeito aos direitos fundamentais dos licitantes e contratados, sirvam a todo e qualquer certame licitatório e contrato administrativo, independentemente do objeto. A título ilustrativo, menciono os artigos 35, 36 e 37 da Lei Federal 8.987, de 13 de fevereiro de 1995, e aí eu transcrevo, né? Ante o quadro, confirmo a medida liminar e julgo procedente o pedido formulado, declarando a inconstitucionalidade do parágrafo único do artigo 293 da Constituição do Estado de São Paulo. É como voto. Pois não. O ministro relator, portanto, ele julga procedente para julgar inconstitucional este parágrafo único do artigo 293 da Constituição do Estado de São Paulo, confirmando decisão unânime do plenário desta Corte, tomada em 18 de dezembro de 1997. Pergunto se há divergência. Não, na verdade, não há divergência, porque, tendo em vista a data em que foi confirmada a liminar, eu só traria dois argumentos assim de reforço ao voto do relator. Pois não. É que esse parágrafo da Constituição do Estado de São Paulo, ele já se deparou com contratos celebrados que tinham prazos de pagamento de obrigações, e a pretensão constitucional foi de alargar esse prazo sem respeitar, como destacou o ministro Marco Aurélio, o ato jurídico perfeito. Então, violando assim a segurança jurídica, que não foram os fundamentos adotados para a confirmação da liminar, que vem agora agregar esse voto do ministro Marco Aurélio. Mas, sem prejuízo, também, a doutrina do direito administrativo faz um paralelismo entre a desapropriação e a encampação, e prevê realmente, como destacou o eminente advogado, uma justa e prévia indenização. E tanto assim o é, que com o advento em 95 da lei 8987, que é a Lei Geral de Concessões, o artigo 37, exatamente um caso específico, dispõe o seguinte: considera-se encampação a retomada do serviço pelo poder concedente durante o prazo da concessão, por motivo de interesse público, mediante lei autorizativa específica e após prévio pagamento da indenização. Uma indenização 25 anos depois fica muito longe. Vossa Excelência me permite? Pois é. Eu não quis ler os artigos. Eu estou transcrevendo no voto não só esse, que é o 37, considera-se encampação, e aí se tem o prévio pagamento de indenização da lei federal, como também o 35 e o 36, que versam a rescisão. E aqui se tem típico caso de rescisão, que as partes sentem à mesa e não na mesa, né? E aí entabulem o que entenderem mais consentâneo, né, com a própria concessão e com a assunção desse serviço pelo município. Pois não. Então, proclamo o resultado por votação unânime, julgar procedente a ação. Estou transcrevendo que eu não quis. Antes do... Pois não. Não, mas era só para registro. É que depois certamente dessa liminar, nós já discutimos, mas é um tema à parte, a questão de concessão de serviços, especialmente serviços de saneamento no âmbito de regiões metropolitanas. E entendemos até que o poder concedente nem seria do Estado, nem seria do município, mas seria da própria região metropolitana. Quer dizer, então, é bom que, pelo menos, se faça menção. É claro que o texto... Exatamente. E o voto, eu penso que se afina com essa situação. E, no caso, não se ataca a cabeça do artigo, que prevê que os municípios podem assumir. Agora, a problemática está em dispor sobre a indenização o prazo para a satisfação da indenização. Esse caso, eu que sou de São Paulo, eu conheço um pouco essa questão, até porque trabalhei na região metropolitana,
Mas esse parágrafo ele se origina com a insatisfação da insatisfação dos municípios com os serviços prestados pela Sabesp. Então, há um determinado momento em que os municípios pretenderam retomar os serviços, mas, evidentemente, não tinham condições de indenizar de plano, como deve ser, todo o equipamento instalado pela Sabesp. E aí a Assembleia Legislativa... Presidente, e sob a conveniência é muito problemático. Sim. Porque nós sabemos que há localidades e localidades. E que em algumas localidades, né, não se tem um retorno satisfatório para a manutenção do serviço. Daí o tribunal ter assentado que a regência deve se fazer por região. Mas é interessante. Certo, Mas, enfim, a decisão, evidentemente, está muito bem fundamentada, corretíssima, como revela a unanimidade da decisão. Eu, antes do nosso intervalo, ousaria trazer 3 ações diretas de inconstitucionalidade sem sustentação oral, nas quais já houve deferimento de liminar por parte do plenário. A primeira seria a ação direta de inconstitucionalidade 1972, de relatoria do eminente ministro Teori Zavascki, que procede do Rio Grande do Sul, que o requerente é o Procurador-Geral da República. E a ação foi movida contra atos do governador do Estado, da Assembleia Legislativa. Vossa Excelência está com a palavra, ministro Teori. Senhor presidente, aqui se ataca a lei estadual 11.311, de 99, do Estado do Rio Grande do Sul, que trata de inspeção veicular. E o que eu transcrevo a lei no meu relatório, o que o Procurador-Geral da República sustenta é que, ao pretender disciplinar matéria sobre inspeção técnica de veículos e sua abrangência, a execução e a concessão do serviço de inspeção técnica com a discriminação das consequências pela reprovação do veículo, a remuneração dos serviços de inspeção concedidos a municípios, a consórcios de municípios ou a particulares, a lei estadual teria criado regras sobre trânsito e, com isso, incursionado em domínio temático, cujo exercício a Constituição Federal teria outorgado com privacidade a atuação normativa da União, no artigo 22.11. Foi concedida a liminar. O governador foi ouvido e ele alega em preliminar o não conhecimento da ação, por entender que a ofensa é reflexa, já que a inconstitucionalidade dependeria de confronto entre lei estadual e lei federal. A Assembleia Legislativa também refutou a alegação de invasão de competência. A Advocacia da União pronunciou-se pela ocorrência de usurpação. O parecer da Procuradoria-Geral da União ratificou o pedido e o governador do Estado, em petição de abril de 1912, confirmou que a lei ainda está vigente, embora suspensa. O meu voto é no sentido de confirmar a liminar nos termos em que foi concedida e basicamente é o argumento que, ao disciplinar tema que está integralmente compreendido na noção conceitual de trânsito, não se confundido com aquilo que o artigo 23.12 da Constituição denominou de política de educação para a segurança do trânsito, a Assembleia Legislativa Estadual se ouve com um nítido excesso no exercício de sua competência normativa, em afronta à previsão do artigo 22.11 da Constituição, que implica a invalidade da Lei 11.311. Essas suscitamente as razões pelas quais eu proponho que se julgue procedente o pedido. Pois não. Consultos pares, não há divergência, julgaram procedente por decisão unânime do plenário. Ministro Gilmar Mendes, Vossa Excelência traz também agora uma ação direta a julgamento de inconstitucionalidade número 1808. Ela vem do Amazonas, o requerente é o governador do Estado. Não há sustentação oral, já houve liminar deferida. Também, presidente. O caso aqui é de ampliação do artigo 19 do ADCT, aquela estabilidade concedida pelo texto constitucional,
No caso, o Constituinte Estadual acabou por fazer uma ampliação, abrangendo também servidores de sociedades de economia mista, de empresas públicas e demais entidades de direito privado sob controle direto ou indireto de estados e municípios. A medida cautelar foi deferida em 1999 e eu estou me manifestando no sentido da procedência da ação. Pois não. Todos de acordo? Então, julgar procedente por decisão unânime. Ministro Marco Aurélio, Vossa Excelência agora traz a julgamento a ação direta de inconstitucionalidade 2.799, que vem do Rio Grande do Sul. O requerente é o governador do Estado. Não há sustentação oral e também já foi deferida a liminar pelo plenário. Presidente, a lei estadual criou o Programa de Desenvolvimento Estadual do Cultivo e Aproveitamento da Cana-de-Açúcar e seus derivados, Prodecana, no Rio Grande do Sul. Aqui nós temos um vício de iniciativa, né? Tendo em conta a atuação do chefe do Poder Executivo, né? Estou votando, presidente, no sentido de julgar procedente o pedido para declarar a inconstitucionalidade da Lei 11.605, de 23 de abril de 2001, do Estado do Rio Grande do Sul. Pois não. Consultos pares, não há divergências, julgaram procedente por unanimidade esta ação direta de inconstitucionalidade. Nós temos ainda alguns minutos e há 3 embargos de declaração na ação penal 565, procedem de Rondônia, esses embargos. A relatora é a eminente ministra Carmen Lúcia. Eu creio que podemos chamá-los e julgá-los todos em conjunto, né? Em primeiro lugar, então, chamo aqui os segundos embargos declaratórios na ação penal 565, que vem de Rondônia, como já dito. O embargante é Ivo Narciso Cassol. Depois, chamo na sequência... Embargos já, não é, presidente? Separadamente? São segundos embargos. São segundos embargos, sim. Foi como proclamei. Depois, na sequência, nós temos os terceiros embargos declaratórios na ação penal 565, de Rondônia também. O embargante, no caso, é Salomão da Silveira. E, em terceiro lugar, temos os embargos na ação penal 565. Neste caso, o embargante é Herodi Antônio Mate. Então, são 3 embargos na mesma ação penal. Vossa Excelência está com a palavra. Senhor presidente, eu peço licença a Vossa Excelência e aos senhores ministros. Como dito, nós já julgamos outros embargos, segundos e terceiros agora, que comparecem das partes, sobre rigorosamente os mesmos pontos que nós já tínhamos tratado na decisão, que foi de condenação parcial, nos primeiros embargos, nos segundos embargos. E não há nenhuma obscuridade, contradição ou omissão, a repetição dos temas, e por esta razão eu estou rejeitando os embargos. Poderia até não conhecer, porque se tratam de segundos e terceiros embargos. Como é matéria penal, eu abordei todos os temas, mas o ministro... Eu tenderia, presidente, a não conhecer. Pois não. Se a premissa é de que nos julgamentos anteriores nós enfrentamos os temas, sim, e se tem uma sobreposição, o caso é de inadequação do instrumental. No do Ivo Cassol e no do Salomão, sim. O do Herodi é o primeiro, mas é repetição do que se contém nos demais. Então, eu reajusto na linha do que propõe o ministro Marco Aurélio para não conhecer dos embargos. Pois não. Os colegas estão de acordo? Não conhecer dos embargos por decisão unânime. Temos mais alguns minutinhos. Ministro Gilmar, Vossa Excelência tem também os embargos declaratórios no agravo regimental na reclamação 3.767, que procede do Pará, sendo embargante o Ministério Público do Trabalho, embargado Milene da Costa da Silveira. Presidente, aqui, embargos de declaração apostos pela Procuradoria-Geral da República, contra acórdão proferido pelo plenário desta Corte, já publicado em sede de agravo regimental. O acórdão impugnado restou assim emendado. Ação civil pública, pretensão de pronúncia de nulidade de contratos temporários de trabalho com servidores públicos municipais. Petição inicial que reconhece, por consequência, a natureza
estatutária das relações jurídicas, feito da competência da Justiça Estadual, ofensa à autoridade do acordo proferido na ADIM 3395, reclamação julgada procedente, agravo improvido, se pleiteando pronúncia de nulidade de contratos trabalhistas temporários firmados com servidores públicos municipais. A inicial da ação civil reconhece, por consequência, a natureza estatutária das relações de que se trata, o feito é da competência da Justiça Estadual. Nos embargos de declaração, a Procuradoria-Geral sustenta, em síntese, a ilegitimidade do Ministério Público do Trabalho para interpor agravo regimental perante o Supremo Tribunal Federal. Aduz que o agravo regimental não poderia ser conhecido. Esse é o relatório e eu estou dizendo o seguinte. Embargos de declaração opostos pela Procuradoria-Geral, com fundamento no artigo 535(2) do CPC, contra acordo do plenário, que, por maioria, negou o provimento ao agravo regimental apresentado pelo Ministério Público do Trabalho. Sustenta o embargante que o agravo regimental não poderia ser conhecido, pois o Ministério Público do Trabalho não é parte legítima a atuar perante o STF. A despeito da controvérsia jurisprudencial sobre a legitimidade do Ministério Público do Trabalho para atuar em sede de reclamação perante esta Corte, no caso em análise não há qualquer prejuízo, uma vez que o recurso interposto pelo parquê foi desprovido. Assim, a questão de fundo não foi atingida e nenhum benefício ou utilidade é de se extrair com os embargos declaratórios manejados. Ademais, a Procuradoria-Geral deveria ter impugnado o agravo regimental e suscitado a ilegitimidade ativa do representante do Ministério Público do Trabalho em momento oportuno, qual seja antes de seu julgamento pelo plenário do STF. Desse modo, verifica que não há qualquer obscuridade, contradição ou omissão no acordo embargado, rejeita os embargos. Consultas. Pois não. Foi o relator. Mas por uma premissa diversa, é que eu entendo que o Ministério Público do Trabalho é parte legítima para formalizar a reclamação quanto a processo em curso que esteja sob o patrocínio dele, Ministério Público do Trabalho. Ou seja, nós não temos, no caso concreto, uma corrida de revezamento, né? Passando o Ministério Público do Trabalho, o bastão à Procuradoria da República. Porque eles fizeram a reclamação e não poderiam. Pois é. Poderia também agravar, né? Pois só não. uma ressalva, né? Eu acompanho o relator. Então, rejeitados os embargos por votação unânime com os argumentos aduzidos pelo eminente ministro Marco Aurélio. Antes de chamar o intervalo, eu tenho a satisfação de anunciar a presença dos alunos das seguintes instituições de ensino: FURB, Universidade Regional de Blumenau, Santa Catarina, e UEMG, Universidade do Estado de Minas Gerais, Ituiutaba, Minas Gerais. Sejam todos muito bem-vindos. Vamos fazer o intervalo pelo prazo regimental.